A paz de Deus de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo bíblico? Livro de Deuteronômio, capítulo 24, do verso 5 até o 22. Vamos concluir o capítulo, né? E o assunto principal do vídeo de hoje será sobre a caridade. Como o apóstolo Paulo fala em suas cartas, a caridade é o maior dom que pode ser concedido a uma pessoa. Nós devemos buscar, é o dom mais excelente, é o amor, é a caridade, é ajudar o próximo. Quem tem esse olhar de graça de ajudar o próximo, fica registrado no céu. Isso fica muito claro nesse capítulo, amém? Então, além da caridade, nós vamos estudar também sobre penhor, sobre empréstimo, sobre lepra, tá bom? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus e de seu bom espírito, em nome de Senhor Jesus. Quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher que tomou. Olha só a importância que Deus dá para o mandamento do casamento, né? Então, quando um casal é recém-casado, era obrigação do esposo ficar e alegrar a sua esposa durante um ano. Então ele ficava livre de convocações de guerra e ficava livre também de serviços. Então ele ficava, a atenção dele era toda para a sua esposa, a atenção dele era toda para fazer alegria para sua esposa. Então nós maridos, nós devemos ter esse sentimento no nosso coração, que o nosso dever é alegrar a nossa esposa. Então toda vez que você pensar em fazer alguma atitude que vai deixar sua esposa triste, lembre disso, que o dever do homem é alegrar a sua esposa. Deus dá muito valor a esse mandamento. Então tem muitos casais que no comecinho, como está escrito aqui, nesses primeiros anos, que é o momento da paixão, né? É fácil alegrar a esposa, né? Mas conforme vai passando os anos, vai aumentando a convivência, vai começando a rotina, fica mais difícil alegrar a sua esposa. E da mesma forma, as esposas alegrarem seus maridos, né? Então nós devemos sempre, quando a gente acorda, a gente renovar esse sentimento e esse compromisso de alegrar a sua esposa. E a esposa também relembrar esse compromisso de alegrar o seu esposo. Então tentem sempre renovar esse sentimento para fazer a manutenção do seu casamento, amém? É muito importante isso. Então Deus valorizava tanto o casamento que o dever do marido durante o primeiro ano era apenas alegrar a sua esposa. Ele ficava livre de convocação de guerra e ficava livre do serviço também, amém? Então, quem tem alguma dúvida sobre casamento, sobre divórcio, assista o vídeo anterior, que vai estar bem explicadinho, tá bom? E vocês vão ver como é importante o casamento e como desagrada ao nosso Deus o divórcio, tá bom? Então, se você está pensando em se divorciar, assista o vídeo anterior, que quem sabe Deus, pela infinita misericórdia, pela palavra de Deus, você muda de ideia, né? Então, é muito importante valorizar o casamento, valorize suas esposas, esposas valorizem seus maridos, e vocês vão alegrar o nosso Deus no céu. Amém? Verso 6. Não se tomarão em penhor as duas mós, nem mesmo a mó de cima, pois se penhoraria assim a vida. Esse verso 6 aqui, a primeira vez que eu li, eu fiquei assim, eu não entendi muito bem, né? Eu fui estudar, né? Então, primeiro a gente tem que saber o que é essa mó, né? Essa mó é tipo um moinho, onde eles trituravam o trigo para fazer a farinha, para poder fazer o pão. Era uma pedra circular, onde se colocava os cereais, né, o trigo, o que você queria moer, né? E depois em cima colocava outra pedra circular. Aí conforme ia girando aquela pedra de cima, ia triturando o trigo. E assim se tornava a farinha, né? Um mó de farinha, né? Então na Bíblia você vai ver várias vezes isso, um mó de farinha. Então é uma moenda que tritura o trigo, os cereais, para poder fazer o pão, tá? Então aqui não poderia se penhorar essa ferramenta, tá? Por que que não poderia se penhorar essa ferramenta? Aqui vamos ler de novo. Não se tomarão em penhor as duas mós, a pedra de cima e a de baixo, né? Nem mesmo a mó de cima, pois se penhoraria assim a vida. Então ele começa proibindo de penhorar as duas mós, né? Não era nem para pegar nem a pedra de cima nem a de baixo. Mas depois ele faz mais um alerta aqui. Não é para você nem pegar a de cima, porque se tirar a pedra de cima você não tem como moer, porque a ferramenta só funciona se tiver as duas pedras, né? Então se você tirasse uma dessas pedras de uma família, eles não teriam como fazer o seu pão. E assim vocês se penhoraria assim a vida. Então, Deus não quer que ninguém prejudique o teu próximo ao ponto dele passar fome, dele não ter como se sustentar. Então, se aquela pessoa está te devendo alguma coisa, se ela te penhorou,
ela quer te penhorar alguma coisa, não aceite como penhor algo que vai prejudicar a subsistência dessa família, a subsistência dessa pessoa, tá bom? E se caso ela já penhorou alguma coisa e ela não tem como te pagar, a gente vai ver aqui conforme a instrução aqui, que é para você valorizar a vida da pessoa, tá bom? Perdoa essa dívida, amém? Da mesma forma que Jesus Cristo nos perdoou uma dívida impagável e nos limpou, nós também temos que perdoar a dívida do nosso próximo, tá bom? Se ele tem condição de pagar, que ele te pague. Mas se você vê que o teu irmão é necessitado, que não tem como te pagar, não tira o pouco que ele tem, amém? Porque se você fizer isso, é a mesma coisa que você está fazendo com Cristo. Lembra das passagens que a gente já estudou várias vezes, né? Que quando a gente ajuda um pobre, a gente está ajudando a Cristo. E se a gente está prejudicando um pobre, a gente também está prejudicando a Cristo. E tudo isso será contabilizado contra nós lá no dia do juízo, né? Então vamos vigiar nessa parte, tá bom? E quando você tira o pão de uma pessoa, você tira a vida, né? Isso aponta muito para Cristo, né? Aqui é João, capítulo 6, verso 35. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Então Jesus, ele é o pão da vida, né? Então esse verso 6 aqui do Deuteronômio 24, ele aponta para Cristo. Porque se você tira a ferramenta que produz o pão da família, né? Você está tirando a vida dela, a vida física aqui na lei de Moisés, né? Mas quando você tira Cristo da vida de uma pessoa, quando a pessoa perde a fé, ela perde a vida. Ela não tem alimento, não se alimenta da palavra, né? Não tem entendimento, não tem discernimento do que é o espiritual. E se a pessoa não se alimenta de Cristo, ela não consegue entrar no céu. Amém? Então, não tire Cristo das pessoas. Pelo contrário, ensine o Evangelho, ensine a palavra de Deus, ensina Jesus Cristo, que é o pão da vida, para que as pessoas estejam fartas de alimento que faz bem para a alma delas, né? Então, vamos evangelizar e distribuir o pão da vida, né? Que é Jesus Cristo. Verso 7. Quando se achar alguém que furtar um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, e com ele ganhar e o vender, o tal ladrão morrerá, e tirarás o mal do meio de ti. Então, verso 8. Guarda-te da praga da lepra, e tem grande cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem os sacerdotes, levitas, como lhes tenho ordenado. Terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saíste do Egito. Então aqui a gente já estudou bastante sobre a lepra no estudo de Levítico, né? Então não vou entrar em muitos detalhes. Mas aqui a lepra, ela simboliza o pecado. Então toda vez que a gente peca, toda vez que a gente se contamina, né? Aqui nessa época aqui ele estava falando de contaminação física, através de uma enfermidade, né? Mas isso aqui simboliza muito o pecado, tá bom? Várias comparações na palavra de Deus simbolizam a lepra como pecado. Da mesma forma que simbolizam o fermento como pecado. Tem vários exemplos assim, né? Então, toda vez que a pessoa se contaminava com a lepra, ou no nosso caso, com o pecado, eles deviam procurar os sacerdotes. E o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Toda vez que você peca, você deve procurar a Jesus Cristo, pedir perdão, se humilhar e com arrependimento, prometer ao Senhor que não vai fazer mais e pedir força para Ele, né? Porque às vezes a gente não consegue, sozinho a gente não consegue, a gente precisa pedir ajuda para o nosso Mestre, para o nosso Salvador. E Jesus Cristo vem, nos limpa do pecado, nos perdoa e nos ajuda a não pecar mais. Ele vai nos limpando, né? Da mesma forma, eles tinham que fazer com os sacerdotes, né? E aqui Moisés, ele lembra, né, o que o Senhor fez com a Miriam quando saíste do Egito. A Miriam, ela se rebelou contra Moisés sobre a sua liderança, né? Então não sejam invejosos e não se rebelem contra a liderança, tá? Porque Deus castigou a Miriam com lepra, porque ela foi invejosa e se rebelou contra a liderança de Moisés, do seu próprio irmão. Se rebelou contra o seu próprio sangue, né? Então, que nosso espírito seja de união, não de rebelião, tá bom? Porque o adversário das nossas almas, ele começou todo esse espírito de rebelião lá no céu, né? E até hoje, esse espírito anda no meio da igreja e no mundo, então, nem se fala, né? Então, vamos vigiar e orar, tá bom? Para que o espírito de inveja e de rebelião não esteja no meio de nós, tá bom? Que a gente se purifique nessa parte, tá? Verso 10. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Então aqui Deus está ensinando um princípio de boa educação. A boa educação que nós temos hoje vem da lei de Deus, tá bom? Porque aqueles povos bárbaros antigamente não tinham isso. Quando alguém estava devendo, eles entravam na casa, arrombavam a porta, pegavam e até matavam as pessoas lá dentro e para pegar suas posses de volta, né? Aqui não. Aqui nosso Senhor ensinou, você emprestou alguma coisa?
Você consentiu em emprestar, então você autorizou a pessoa a levar aquilo para casa dela, tá certo? Então, quando você precisar daquela ferramenta ou daquilo que você emprestou, você vai na casa, chama a pessoa, mas não entra na casa. Espera ela vir falar com você do lado de fora e você, lembra daquela peça que eu te emprestei? Me devolve, por favor. Aí a pessoa vai lá e pega, tá bom? Não é para você ir entrando e pegando a força, tá certo? Tem muitos. Você que pegou emprestado também, se conscientiza, tá? Porque não é seu, a pessoa vai precisar, né? Então, usou, devolve, tá certo? E assim funciona a boa educação. E aqui a lei de Deus está ensinando a boa educação ao seu povo. Fora estarás, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Então, a pessoa que vai ter que trazer para o lado de fora, né? Porque a gente tem que respeitar as pessoas na casa delas, né? Imagina a pessoa entrando dentro da casa do outro e a esposa vendo aquilo, os filhos vendo, o pai, a família passar vergonha, então a gente tem que pensar sobre isso, tá? Respeite as pessoas nas suas casas, tá bom? A gente tem que respeitar em todo lugar, mas dentro da casa do outro, mais ainda, tá certo? Então respeite a opinião dos outros na casa deles, respeite, dê valor a isso, porque é o princípio de boa educação, tá bom? Porém, se for homem, pobre, te não deitarás com o seu penhor. Em se pondo o sol, certamente lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe, e isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Esse verso 12 e 13 é importante demais, tá? Eu quero que vocês meditem muito nesse assunto, do verso 12 e o 13. Aqui era no caso de uma pessoa que não tinha dinheiro e penhorou sua própria roupa, seu casaco, sua roupa, para pegar o dinheiro emprestado, né? A pessoa que pegou essa roupa como penhor, ela teria que devolver à noite, porque lá em Israel à noite é muito frio, né? Então durante o dia ele podia ficar com a roupa como garantia, né? Só que à noite ele teria que devolver. E isso é tão complicado. Você imagina todo dia você pegando a roupa da pessoa durante o dia e à noite tem que devolver. Essa lei aqui já foi feita de propósito, para a pessoa nem cobrar a dívida, né? Ah, não, pode ficar com a tua roupa aí, né? O teu penhor, né? Quando você puder, você me paga. Então é nesse sentido aqui, tá? E olha a importância disso. Esse pondo o sol, certamente lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa. Então, e te abençoe. Então a pessoa ia ficar tão grata por ela devolver. Ela está devendo, ela sabe que está devendo. E o cobrador foi misericordioso e deixou a roupa com ele, né? E o dever dessa pessoa é reconhecer a bondade do que pegou a roupa como penhor, né? E devolveu e abençoá-lo, né? Da mesma forma que você ajuda alguma pessoa na rua, aquela pessoa fala que Deus te abençoe, né? Isso vai acumulando galardão para você no céu, porque isto te será justiça diante do Senhor, teu Deus. Então, você quer. Todo mundo tem um livro, né? Que Deus guarda lá no céu. Tem um livro do irmão Marcos, tem um livro, vocês que estão me ouvindo, do irmão da irmã que está me ouvindo. E cada livro está com o seu nome lá e toda a sua história que você faz aqui na Terra. Toda vez que você faz uma boa ação e uma pessoa fala, Deus te abençoe, e ela ora por você, isso fica registrado lá no céu. E aqui, ó, e isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Isso aqui é muito bonito, é muito importante. Se você quer ter crédito no céu, se você quer orar para Deus, Deus responder a tua oração, você tem que ajudar teu próximo, tem que ter boas obras, amém? Isso também está em Atos capítulo 10, verso 30. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, e orava em minha casa, a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. E disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória de Deus, Santo Jesus Cristo. Fica tudo registrado, meu irmão. Tanto as coisas boas como as coisas más. O que você quer que Deus lembre de você? As coisas boas, as coisas más. Então vamos praticar as boas obras, tá? E todo pecado que você cometeu, quando você se arrepende de coração e pede perdão, ele risca do livro, tá bom? Deus apaga, ele não fica registrado lá. Mas se você não se arrepende e continua praticando o mal, fica tudo anotado no livro. E tudo isso será usado contra você no dia do juízo, tá bom? Verso 14. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros, que estão na tua terra e nas tuas portas. Verso 15. No seu dia lhe darás o seu salário, e o sol se não porá sobre isso, porquanto pobre é, e a sua alma se atém a isso.
para que não clame contra ti, ao Senhor, e haja em ti pecado. Então aqui já é o inverso. O patrão contratou o jornaleiro, né, o funcionário, e prometeu, olha, quando você acabar a sua jornada de trabalho, eu vou te dar seu salário. Aí o jornaleiro vai lá, trabalha, cumpre a jornada dele, faz a tarefa dele do dia, e quando chega no final do dia, ele vai receber o salário com o patrão. E o patrão não dá o dinheiro para ele. Aí, nessa injustiça, esse rapaz que não recebeu o salário, ele vai orar para Deus, que é o Pai da justiça, e vai falar: Senhor, eu trabalhei, eu fiz a minha parte, mas o meu patrão não quer me pagar. E isso, olha, vai ficar registrado no céu contra o patrão, tá bom? Aqui, no seu dia lhes dará o salário, e o sol você não porá sobre isso. Se você prometeu naquele dia pagar, se o sol se pôr e você não pagou, já está te computando como injustiça, tá? Está registrado no céu que você está prejudicando uma pessoa, tá certo? Porquanto pobre é, e a sua alma se atém a isso, ele precisa desse salário, né? Ele trabalhou, ele fez a parte dele, ele precisa desse dinheiro para sobreviver, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Se alguém clamar contra você, contra o Senhor, e Deus verificar que é verdade, que é justo, isso está computado contra você. E é injustiça. Isso está registrado no teu livro. E você será julgado por isso. Vamos vigiar nessa parte. Verso 16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Esse verso 16 aqui, ele deixa bem claro que dá para quebrar a maldição hereditária. O que é maldição hereditária? Por exemplo, no Êxodo 20. Quando chega no pecado o mandamento da idolatria, Deus fala que os idólatras, Deus castigará eles até a terceira e quarta geração. Mas a gente lê esse verso 16 aqui, a gente vê que os filhos eles não pagam pelo pecado dos pais. Então como é que funciona isso? Se no Êxodo 20, Deus fala que castiga os filhos até a terceira e quarta geração pelo pecado dos pais, né? E aqui no verso 16 fala que os filhos não pagam pelos pecados dos pais. Como que funciona isso? A maldição hereditária ela existe, sim. Por exemplo, se os pais são mentirosos e os filhos crescem no meio disso, muito provavelmente eles vão ser mentirosos também. E até a terceira e quarta geração, esse mau hábito, essa maldição pode continuar na vida deles. Mas pode ser que entre essas gerações, um venha a conhecer Jesus Cristo e se converte e para de praticar a mentira. Aí esse não vai pagar pelos pecados dos pais, porque ele foi limpo por Jesus. É assim que funciona. Então, não importa a maldição, se os seus pais são divorciados. Eu estava vendo um vídeo, fiquei tão triste, o menininho chorando. Nossa, por que acontece isso? O meu avô divorciou. Agora, os meus pais também estão divorciando. Será que eu vou me divorciar também? Ele triste chorando. É uma maldição hereditária. Como os pais não deram certo, brigaram muitos, os filhos foram vendo isso e acharam que separar é normal. Isso ficou registrado no espírito, na alma deles, na mente. E muito provavelmente isso pode acontecer novamente nas próximas gerações. Mas através de Jesus Cristo essa maldição é quebrada, santo é Deus. Por isso é importante, se na tua família tem histórico de separação, de doenças, qualquer coisa que é ruim, se você aceitar Jesus Cristo, essa maldição é quebrada. Amém? Então viva para Cristo e essa maldição está quebrada na tua vida em nome do Senhor Jesus. Verso 17. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Então aqui Deus está zelando sobre os mais fracos. Então aqui o nosso Deus, ele garante que ele enriquece o seu povo e quer que esse povo retribua aos os que precisam de mais favor, né? Então Deus usa os favorecidos para ajudarem os menos favorecidos. Se todos agissem dessa forma, o mundo seria bem melhor, né? Verso 18. Mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Por que Deus pede para fazer isso, para ajudar o estrangeiro, o órfão e a viúva? Porque o nosso Deus, ele tirou o povo do Egito que era escravo lá. Eles eram oprimidos lá, eles não tinham dignidade lá. E como ele libertou esse povo, ele quer que o povo de Israel seja representante de Deus na terra e quer que eles sejam santos como Deus é santo. Da mesma forma que Jesus Cristo quer que a igreja seja santa, né? Então nós temos que agir como Cristo, nós temos que agir como Deus, nós temos que pensar nós temos que ser um com Deus, um com Cristo. Amém? Como nós podemos ser um com Ele? Fazendo as mesmas obras, tendo os mesmos pensamentos que Ele.
é através da leitura da palavra, né? E da prática. Então nós temos que perdoar, nós temos que ajudar o próximo, tem que ajudar o pobre. Porque da mesma forma que Israel foi oprimido lá no Egito, eles não tinham que pagar o mal com o mal, escravizando outros povos, né? Não, eles tinham que tratar bem o estrangeiro, eles tinham que ter caridade, né? Eles tinham que mostrar que eles eram um povo diferente, tá certo? Então a igreja tem que mostrar que é diferente. As pessoas fazem mal para você, pague com bem. Nós temos que mostrar essa diferença, tá bom? E para ficar mais claro para a gente, Jesus Cristo deixou uma parábola que vai abrir nosso entendimento como é importante você perdoar as dívidas de uma pessoa, perdoar as ofensas. Por isso que no Pai Nosso ele ensina a gente perdoar, para a gente ser perdoado, amém? Então essa parábola vai abrir nossa mente para isso. Então eu queria que todos vocês lessem Mateus capítulo 18, do verso 23 ao 35. Vai ser a parábola do credor incompassivo. Eu vou tentar colocar na tela para vocês assistirem, acompanhando a leitura comigo, né? Mas se eu não conseguir, peguem a Bíblia de vocês, pausa o vídeo aí e abre Mateus capítulo 18, verso 23 e 35, tá bom? Porque é muito importante vocês lerem a palavra de Deus, tá? Ouvir é importante, tá? Tá escrito na palavra que a fé é pelo ouvir da palavra, né? Então é muito mais fácil você assistir um vídeo, uma pessoa explicando, do que você ler a palavra, né? Só que Moisés deixou bem claro na palavra também a importância de ler a Bíblia, né? No livro de Êxodo, Moisés ensina que quando a gente lê as Escrituras, quando a gente lê a lei de Deus, os mandamentos, lê o Evangelho, a gente tem um sinal entre os nossos olhos, né? Tem uma marca, um selo de Deus. E o que é essa marca, né? Eu vi um neurocirurgião, ele mostrando a imagem, né, de um exame, mostrando o cérebro da pessoa quando ela está lendo a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus ou quando nós estamos orando, ativa essa parte aqui, entre os olhos, que é o lóbulo frontal, santo é Deus, exatamente como Moisés ensinou. Então é muito importante nós lermos a palavra de Deus para ativar esse sinal, o lóbulo frontal aqui entre os nossos olhos, tá? Todo aquele que tem o sinal de Deus, que lê bastante a palavra de Deus, tem esse sinal entre os olhos. E no mundo espiritual, os anjos reconhecem aquele que lê a palavra de Deus e aquele que não estuda, aquele que não lê, tá bom? Então vamos ler juntos. Mateus capítulo 18, verso 23 e 35. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhes apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos era muita coisa, tá bom? Era impossível de pagar, tá? Não tinha como pagar. Igual a dívida nossa com Jesus Cristo, né? Nós somos pecadores dignos de juízo, né? Mas Jesus Cristo nos perdoou essa dívida impagável, né? Que precisou Jesus Cristo vir com a sua vida pagar essa dívida para nós, porque as nossas almas, as nossas vidas não dava para pagar. Podia juntar toda a humanidade e dar sua vida para pagar esses pecados, não tinha como pagar. Mas a vida do justo de Jesus Cristo era a única que podia pagar as nossas dívidas. E ele veio e pagou, né? Por muito nos amar, né? Então vamos dar valor a essa dívida que Jesus Cristo nos perdoou, tá bom? E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele que não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, que não aceitou Jesus Cristo pagar a sua dívida, né? Esses vão ser lançados, vão ser vendidos, vão ser lançados no fogo do inferno. Então vamos tomar cuidado, tá? Então aceitem a Jesus Cristo e as suas dívidas serão pagas diante de Deus e você será salvo. Amém? Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Né? Olha só que Jesus Cristo ficou com íntima compaixão de nós e pagou nossas dívidas. Mas por quê? Né? Porque aqui o servo aqui, ele se prostrou, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Você já reverenciou o teu Salvador, o teu Rei, hoje? Então é momento de reverenciar, tá bom? Agradeça por ele ser um Deus generoso e por ele ter perdoado a sua dívida, amém? É esse servo que foi perdoado, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então ele fez o oposto, né? Ele também tinha
esse rapaz que foi perdoado achou outro servo que lhe devia bem menos, né? E não perdoou ele e colocou ele na cadeia. Então, você faz isso? Jesus Cristo te perdoou de tantas coisas terríveis e você não consegue perdoar um teu irmão que te ofendeu uma coisa simples, né? Então, pra gente pensar, tá bom? Vamos meditar nessa parábola, tá? Porque o reino de Deus funciona assim. Se você não perdoar, você não será perdoado, tá bom? Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito, ficaram tristes, né? E foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não deverias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. Então vamos perdoar, gente, tá bom? É muito importante, tá? Pelo amor de Deus. Jesus Cristo deixou bem claro como é que funciona o reino do céu, né? Então vamos perdoar. Aqui o verso 19 de Deuteronômio. Quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gaveta no campo, não tornarás a tomá-la para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Será para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Então, tudo aquilo que cair no campo, não era para eles voltarem lá e recolher. Não, deixasse aquilo lá para as viúvas, para o estrangeiro e para o órfão. Amém? E essa lei garantiu a sobrevivência de uma viúva muito importante, da Noemi e de Ruth, né? E por que elas são importantes? Porque de Ruth veio nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ela está na genealogia de Cristo, né? Então essa lei garantiu a sobrevivência de uma família que deu origem a Jesus Cristo. Olha só que importância, a importância da caridade, né? De ajudar. Porque se não tivesse essa lei, certamente Noemi morreria de fome, ela e Ruth, né? Mas graças a essa lei garantiu a genealogia do nosso Mestre Jesus e o Salvador veio à Terra, Santa Deus. Então é lindo demais essas coisas, né? Leiam na casa de vocês. O livro de Ruth tem 4 capítulos, é um livro bem curtinho. E é uma história muito linda, tá? Ensina caridade, é uma história de amor também. É muito bonito. Então leiam na casa de vocês, tá? Aqui o verso 20. Quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos, para os estrangeiros, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás de ti a buscá-las, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. E lembra-te-ás de que foste servo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Então por que Deus ordena que Israel seja generoso com os menos favorecidos? Porque quando eles eram menos favorecidos, quando eles estavam precisando de ajuda, Deus foi lá e socorreu eles. E agora eles têm que retribuir esse amor, né? Mostrar que eles são um povo separado, são um povo diferente, que eles têm o amor de Deus dentro deles, e nós, igreja, temos que mostrar que temos o amor de Cristo dentro de nós. Essa é a palavra para nós hoje, que a graça santa de Cristo nos cubra, perdoa nossos pecados sempre, e que a gente sempre tenha um espírito de arrependimento. Toda vez que você pecar, que você errar, busque ao seu Senhor, que, como a gente viu aqui na parábola, Ele perdoa os pecados, porque Ele se move de íntima compaixão daquele que se quebranta e se humilha diante dEle. Amém? E perdoa para você ser perdoado. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus. Amém.